Oi, eu sou o César. Eu sou o Lu Naganawa, esse é o Labecast, podcast oficial da Labenu. Oi, gente, hoje o papo aqui é com o César, que é estudante aqui da Labenu. Ele se formou no ano passado? Foi ano passado. Quase um ano. No curso integral do Web Full Stack. Então, começou e terminou no ano passado? Começou em setembro e terminou em março, abril. Boa. Então já faz um tempinho, quase um ano. E fez transição de carreira, né, nesse momento. Então tem uma história legal para contar. Vai contar um pouco sobre a sua trajetória e como que você está no mercado de trabalho. Antes de a gente entrar no roteiro do episódio mesmo, vou pedir para você se apresentar, César. O que você gosta de fazer, sua idade? Bom, oi pessoal. Meu nome é César, eu tenho 35 anos, vou fazer 36. Eu trabalhei muito tempo na área de negócios, então quando eu comecei a trabalhar, sou formado em Relações Internacionais, o que não tem nada a ver com a área de tecnologia. Comecei a trabalhar e atuar em empresas internacionais, grandes, então trabalhei na Hamburg Süd Aliança, que é uma empresa de logística internacional, trabalhei na CVC Viagens, trabalhei na Redecard do Itaú, de adquirente, e aí desde que eu entrei nessa área mais de meio de pagamentos, fiquei mais por ela mesmo. Trabalhando também no mercado pago do Mercado Livre. Tudo isso eu trabalhei em diversas áreas, mas no mais pro fim, assim que eu fui me especializando, eu fui entrando mais para a área de estratégia de precificação mesmo. E aí em 2021, eu estava trabalhando no mercado pago nessa área e fui mandado embora porque não estava desempenhando muito bem. E aí foi aí que eu percebi, eu realmente não estava desempenhando bem. E por que eu não estava desempenhando bem, né? Eu comecei a me perguntar isso e vi que não era o que eu gostava de fazer. Eu aproveitei que eu estava com uma reserva de emergência, tudo, e consegui ficar um tempo pensando e planejando ali o que eu ia fazer da vida. E aí, conversando com amigos, pegando experiências de outras pessoas sobre trabalhos em diversas áreas, conversei com a Tainá, que tinha feito o Labenu, e tinha falado super bem. E ela me falou da programação, né? E é uma coisa que, já na área de negócios, eu sempre fui muito antenado nisso. Eu sempre gostei muito de ir atrás, de estudar por conta algumas coisas. Eu trabalhava muito com Excel e eu sempre gostei muito de fazer automações no Excel. Como que você fazia, que você usava para VBA. VBA do Excel mesmo. Então tem um pouquinho de script ali com programação. Exato. Tá, legal. Mas assim, eu fazia e não entendia bolhufas ali do que eu tava fazendo. Era se eu procurava no Google como fazer, copiava, colava e via se dava certo e ia ajustando, né? O que eu fazia era que dava pra você gravar algumas ações do Excel. Sim, você também. ia fazendo, digitando, e aí ele ia escrevendo o código. Exato. E aí eu olhava ali, tentava entender como funcionava e ia mudando uma coisa ou outra. Exato. Eu fiz bastante isso. Trabalhei, assim, uns 2 anos nessa área, uns 3 anos nessa área, assim. E eu fazia muito isso, era interessante, era um início de programação, bem legal. Então. E você tinha contato com outras pessoas de tecnologia mesmo? Sim, programadores, você falou que trabalhou no mercado pago, você tinha alguma interface ou não muito? Não muito, assim. Eu já tive que participar de alguns projetos em que iam desenvolver sistemas, né? Então, como eu trabalhava na área de estratégia de pricing, a gente lidava muito com a questão também de sistemas de precificação para as equipes internas. A gente fazia os sistemas, né? Entre aspas, sistemas, em Excel mesmo. Então, a gente usava uma base de dados em SQL, alguma coisa assim, para guardar os dados, né? Para armazenar os dados. E a parte do front-end seria realmente ali a parte do Excel. Lógico, né? Vai se desenvolvendo cada vez mais e aí é necessário normalmente desenvolver um sistema. E aí toda essa parte de desenvolvimento do sistema, às vezes a gente tinha que fazer a interação com a equipe de tecnologia para passar quais eram as regras de negócio e tudo, né? Mas essa parte de produto de negócio, então você tinha um certo entendimento, assim, pelo menos um overview e de como funciona um projeto, talvez, pelo menos. Sim, legal. Isso sim. E aí, basicamente, era isso, assim, de interação que eu tinha, mas a vontade que eu gostava, assim, de mexer com essas coisas, de automatizar as coisas, né? Isso daí eu já tinha faz um tempo, já desde a área de negócio que eu atuava lá mesmo. E, bom, você teve indicação e discutiu ali um pouco sobre a área de programação, mas o que você achou que, assim, putz, é isso que eu quero, ou deu vontade de aprender, assim? Antes de entrar para a Labenu, porque eu penso assim, que eu, pelo menos, né? Tentei fazer muitas coisas, desde sempre. Eu trabalhava nessa área, só que eu sempre busquei fazer algo além. Tipo,
Já fiz curso profissionalizante de fotografia, já fiz mecânica automotiva, já fiz um monte de coisa. Tentei pra tudo quanto é canto. Só que daí, quando veio a programação, eu pensei, putz, será que é mais uma coisa assim que é só uma fase? Ou será que é alguma coisa que eu gosto? E aí, antes de começar realmente o curso, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre como é atuar na área de tecnologia. Então, eu ouvi alguns podcasts, algumas coisas assim que falavam sobre isso, sobre o mercado de tecnologia. Porque eu vejo muito isso também em termos de a gente vê notícias de que o mercado está aquecido, de que tem muitas oportunidades, e às vezes a gente fica um pouco iludido com isso. A gente fica tipo, beleza, é pra lá que eu vou. E vai com tudo e não pensa se aquilo realmente vai te fazer feliz, né? Se é o dia a dia de trabalho com aquilo, é algo que te chama de fato a atenção. Então eu dei uma pesquisada nisso antes, me imaginei trabalhando com isso. Então eu fiz umas aulas gratuitas no YouTube do que tinha de conteúdo disponível para ver o que eu ia começar a fazer, se eu queria mexer com Python, se eu queria mexer com desenvolvimento de game, o que eu queria. Comecei a dar uma pesquisada. O que mais me chamou a atenção para iniciar foi o WebDev, né? E aí eu, conversando com a minha amiga, ela me indicou a Labenu. E aí eu fiz umas aulinhas, tipo, para ver se a linguagem me atraía, se eu conseguia me ver trabalhando com aquilo. Vi, achei legal. Falei, então agora é hora de aprender de verdade. E o que você, assim, na parte específica de desenvolvimento web, o que você achou interessante ou que você viu como uma oportunidade de mercado para você, assim? O que eu tenho notado muito é que as coisas estão cada vez mais ficando serverless, né? Ficando nas nuvens. E aí eu vejo muito isso acontecendo também com sistemas. Então, muitos sistemas que antes eram aplicações locais, elas estão sendo feitas em nuvem, estão sendo feitas com uma disponibilização em web. E aí eu pensei, se tá rolando isso, eu acho que vai ter um mercado cada vez maior para web dev, né? Porque é possível hoje em dia você fazer praticamente qualquer sistema em uma linguagem de web dev, né? Eu achei que seria uma porta de entrada muito boa. Acho que é uma tendência mesmo, assim, de muitas coisas irem para a web, aquela questão de ter um sistema mais interno da empresa ou coisas desktop, acho que, na minha opinião, assim, estão migrando muito para a web, como você falou. O serverless tem uma boa interação ali com a web bem facilitada, então fica tudo muito mais fácil, mais dinâmico de fazer, acho que deu essa facilitada. E até mobile, hoje em dia, muita gente usando React Native, então se aproveita conhecimentos de frameworks e de linguagem de programação e de estrutura de dados que você traz da web para fazer uma aplicação mobile tranquilamente. Então, assim, acho que de fato foi uma leitura boa. Eu concordo com você, assim, de mercado. Tem espaço para outras coisas também, mas eu acho bem importante. E como foi? Primeira experiência trabalhando com programação? Você fez o curso, se formou, mas como que foi, de fato, trabalhar com tecnologia? Eu consegui esse primeiro emprego. É uma empresa que pega os júniores bastante da Labenu, a Hubis. Uhum. Então, sempre que eles precisam de algum júnior, eles vão primeiro na Labenu para pegar. Eu gostei muito que na entrevista eu estava fazendo para front-end, só que quando eu me inscrevi, né, quando eu comecei a procurar, eu tinha terminado a parte de front-end, estava iniciando ainda a parte de back-end. Durante o curso ainda estava fazendo o processo seletivo? Sim. Legal. Quando eu comecei a fazer back-end, as aulas, tudo, eu comecei a olhar e falar assim, pô, legal, back-end. Eu tava gostando de front, e aí quando eu fui para back-end, eu falei, vixe, é isso. Uhum. E aí eu tinha feito uma entrevista nessa empresa, na Hubis, pra parte de front-end, mas aí na entrevista eu falei, pô, gostei de vocês, então eu preciso ser sincero com vocês. O que eu quero mesmo é back-end. Eu sei que essa vaga é pra front, mas eu quero back. E aí eles abriram uma vaga de back-end, de júnior, pra eu começar lá também. E aí foi muito legal. Eles são muito legais, assim. No processo seletivo, na parte técnica, no desafio técnico, eu já percebi que era algo muito próximo com o que a gente via na Labenu. Então, isso ajudou muito, porque todos os exercícios que a gente fazia, né, de projetos e exercícios de fixação do conteúdo que a gente aprende, eram muito parecidos com o que eu vi no desafio técnico lá da Hubis. Que legal. Então ajudou muito, porque ele me passou o desafio técnico, eu falei, opa, beleza, tô acostumado com isso. Fui lá, fiz, claro, né, que tinha coisas a melhorar, mas no geral foi bem visto e eu consegui essa oportunidade. Que legal, a gente pensa bastante nos cases aqui que sejam coisas que ou vão servir como portfólio ou treino mesmo para os processos seletivos. A gente percebe algumas movimentações de que as empresas acabam mesmo indo por esse caminho, mas que bom que funcionou bem para você. E aproveitar e perguntar uma coisa um pouco fora do tópico principal. Você falou que se identificou mais com back-end, e aí eu lembro que você falou,
eu trabalhava com automação, com regra de negócio, e na minha leitura isso está mais do back-end. Tem a ver com isso? É onde você se identificou mais? Ou é parte específica do tipo framework que tinha mais a ver, a abstração maior? O que você acha que você gostou mais no back-end? Na realidade, acho que é um pouco de trauma de centralizar div, né? Brincando. Não, eu acho que eu sempre fui muito mais dessa parte de tela preta, assim, sabe? De código mesmo. E apesar de eu gostar um pouco da parte de front, de cor, mexer com cor, assim, de deixar algo bonito, né? Eu acho que o que mais me atrai mesmo é a parte de relacionamento ali, de classes, de código com banco de dados, essa parte de ORMs, assim, eu gosto bastante dessa interação. E quando eu mexia com estratégia de pricing, eu acabava manipulando muito bases em SQL. Então eu fazia muito ali queries, né, em SQL, e eu sempre gostei dessa parte. Então, ter isso também na parte de back-end, acho que também é algo que resgatou um pouco daquilo que eu já trabalhava antes e que eu sentia que eu podia desenvolver melhor, né? Na parte de programação. E você continua na Rubis ou mudou? Como que tá? Então, eu fiquei um tempo na Rubis, e aí, como era uma startup que estava iniciando e que tinha ali um projeto inicial que era muito próximo daquilo que a gente fazia na Labenu, eu sentia que eu tava voando. Eu sentia que nossa, já tô mandando bem pra caramba aqui, fazendo tudo direitinho. O legal deles é que eles trabalham, né, com o top da tecnologia. Então, eles estavam desenvolvendo ali o Guilherme, que era o tech lead da parte de back-end. Ele trabalhava na IBM antes, e aí foi para Hubis ficar lá desenvolver esse projeto. E ele trouxe, assim, muita visão de desenvolvimento ali de tecnologia ótima e boas práticas de programação. Então ele estava fazendo tudo muito, muito bem feito. E a parte de microserviços ali, com desenvolvimento de APIs ali em microserviços que se comunicavam entre si e tudo. E isso daí tinha um boilerplate já meio que pronto, digamos assim, que eu ia conseguindo fazer e adaptando, só que era muito bem estruturado, bem como eu tinha visto realmente ali nos exercícios da Labenu, tudo. Então, era muito como se fosse mais do mesmo, digamos assim. E tudo funcionava, tava tudo ótimo. E aí eu falei, beleza, então tô pronto pra subir. E é uma coisa que, quando eu entrei, eu senti que eu tava me desenvolvendo bem, eu tinha uma afinidade com aquilo, e eu falava, legal, então eu vou conseguir me desenvolver rápido, vou conseguir crescer rápido. Porque uma coisa que eu percebi na transição de carreira, que é uma coisa que talvez as pessoas às vezes não pensam muito, é na questão de financeiro, né? Eu tava ali já num nível de sênior, e aí fazer a transição de carreira não dá para você manter o mesmo nível, né? Você não pode sair de sênior de uma área de negócios e ir para uma sênior de área de tecnologia que não dá match. E aí essa questão financeira é uma coisa que estava pesando um pouco e eu queria crescer rápido e buscar um crescimento mais acelerado. Isso aliado com o fato de que eu sentia que eu estava conseguindo fazer tudo com muita facilidade, me fez aceitar uma oportunidade que apareceu e achar que eu estava pronto para assumir um cargo já maior. Isso em 3 meses de trabalho. Não façam isso. Porque, na realidade, a gente acha às vezes acha que consegue assumir alguma coisa assim, mas é algo que requer muito estudo, requer muita prática, muita experiência, e que, por mais que você tenha facilidade, precisa praticar, precisa ter um tempo ali de maturação para você realmente absorver tudo aquilo que você tá conseguindo aplicar, né? Assumir esse novo desafio, ainda como júnior, só que já um júnior quase pleno, né? E aí nessa empresa que eu tô agora na Solux, é uma empresa que oferece um sistema de pesquisa de satisfação para grandes clientes. E esse sistema que a gente tem lá, ele é muito mais complexo do que o que a gente estava vendo antes. Até pelo fato dele ter um legado ali em PHP, ser em monolito. Então, as ligações das classes, dos métodos, dos arquivos, tudo é muito mais complexo. E aí eu tomei um choque, que eu falei, mano, não tem nada a ver com o que eu estava vendo. Eles usam framework Nest, então eu tive que aprender Nest, que lá eu usava TypeScript puro, né, em Node, né, e aqui eles usam Nest. Tive que aprender esse novo framework e me adaptar com aquela complexidade. E até hoje, eu tô lá
há uns 8, 9 meses, mais ou menos. Até hoje ainda eu tenho que me desenvolver, tenho que estudar, ir atrás, perguntar, porque não é tão simples assim. Então, é importante ter essa noção de que vai ter coisas que você vai fazer e que você vai nadar de braçada, mas vai ter coisas que, num mesmo nível ali de júnior, vai ser muito mais complexo do que você imaginava. Pô, aproveitando que você tá dando alguns conselhos aí sobre o que rolou e tal, a Becca colocou aqui no roteiro pra gente hoje, você dá alguma dica para quem tá começando a trabalhar com back-end. O que você acha indispensável se desenvolver, aprender e praticar? Eu acho que lógica de programação como uma base ali é muito importante, porque a parte de back-end ela vai requerer ali que você tenha uma noção muito boa de desempenho mesmo da sua aplicação, né? E aí você ter a lógica de programação e saber lidar com as diferentes formas de estrutura de código, de arquitetura, é muito importante para você conseguir fazer com que o seu sistema desempenhe de uma forma boa. Eu acho que a base da lógica de programação ajuda com isso. E também algoritmos, né? Eu acho que é essencial e também nessa linha. Também a parte de... É que back-end é um mundo muito grande, né? É difícil falar uma coisa só. E é importante também ter essa noção de que não é tão simples quanto um código que você vai montar ali e acabou, né? Ele vai ter uma relação com muitas outras partes, né? Com a parte de deploy na nuvem, com a parte de base de dados, que você vai ter que fazer as relações, tudo. É importante seguir ali um caminho, traçar um caminho e saber que vai levar um tempo. Vai devagar, vai absorvendo realmente e aproveitando cada etapa. Não queira achar que você está pronto só porque pegou ali a ponta do iceberg e achar que você já domina tudo. Não, tem muito mais ali por baixo dos panos que é importante saber. E uma coisa que eu tenho visto que eu não achei que eu ia precisar ver e que eu acho que para eu virar realmente um pleno, um sênior ali e começar a me desempenhar melhor o meu papel, é a parte de saber um pouco mais sobre o sistema operacional, saber sobre a parte ali de memória, como que funciona, armazenamento, e conhecer realmente ali o sistema que você está usando, a linguagem que você está usando. Eu, no caso, uso Node. Então é saber como que funciona ali a relação de memória da linguagem com o sistema, né? Tudo isso é importante de estudar e requer tempo. A carreira de programação, desenvolvimento, ela é isso. Tem sempre coisa para aprender, coisas novas surgindo. Acho que você deu um ótimo exemplo de fazer uma migração natural dentro da área de uma empresa para outra. E aí você encontrar um outro framework, outra arquitetura, e você fala, putz, completamente diferente e tal, mas é isso. Isso acontece em todos os níveis. Cada empresa tem uma arquitetura diferente, tem seus desafios técnicos que eu já vi muita coisa, assim, né? Por eu ter trabalhado mais como consultor, com consultoria, trabalhando terceirizado, e vinha vários projetos, às vezes vários em paralelo. Então dava para comparar uma empresa ou outra, nenhuma é igual, assim. Mesmo tendo melhores práticas, como você falou, cada empresa tem uma história, tem uma decisão, tem muitas opções, principalmente na parte do back-end hoje em dia. Então, cada lugar é diferente. Então, a sua carreira, você vai um pouco encontrando essas coisas diferentes e não tem jeito. Acho que você acaba tendo que aprender as coisas na prática mesmo. Acho que isso é bem legal. O que você está pensando para a sua carreira, assim, próximos passos? Bom, quando eu fiz a transição, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é pensar em trabalhar para fora, né? Trabalhar para uma empresa estrangeira, ganhando em dólar ou em euro, né? E o que eu vejo, assim, é que tem realmente muita oferta para isso, mas é muito oferta para sênior. Para júnior é muito mais complicado, né? Então, meu objetivo é me desenvolver o máximo que eu conseguir nos próximos 2 anos, para me sentir preparado, me sentir apto a desempenhar um papel de pleno, de sênior, e aí começar a buscar uma oportunidade numa empresa estrangeira, trabalhando aqui do Brasil de forma remota. A gente fala bastante isso para os estudantes que perguntam sobre isso específico. Quero trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos. Eu normalmente dou esse conselho, tipo, traz 1 ou 2 anos de experiência aqui, que vai ser relativamente mais tranquilo, dá tempo de desenvolver o inglês se precisar, mas é isso, é muito mais fácil um pleno com boa experiência, um sênior conseguir trabalhar para fora, porque é isso, né? Tem um risco e um investimento a fazer para contratar alguém de outro país, que faz mais sentido você fazer para uma pessoa pleno, sênior, até porque na conversão da moeda, vale mais a pena você investir num profissional mais sênior daqui.
Então eu vi isso muito acontecer no mercado, acho que é um bom passo a passo, assim, tá num caminho legal, aparentemente, muito bom. E para quem tá querendo fazer transição de carreira, você que saiu de uma área mais de negócio, né, de pricing e foi para programação, tem alguma dica, assim? Eu sei que é sempre um pulo, né, que você tem que dar, um risco de dar certo ou não, tal. Mas o que você acha que você pode dar, além do que você já falou, de dicas aí para quem está querendo passar por essa transição? É uma coisa que às vezes a gente nem se dá conta, mas o fato de você ter uma satisfação com aquilo que você faz é muito importante. Eu lembro de quando eu trabalhava em área de negócios e tinha dias assim que eu chegava em casa com vontade de chorar, de estresse, de, sei lá, vontade de pedir demissão e sem saber para onde ia, porque não era aquele o meu caminho. E claro, tem pessoas que trabalham na área de negócio e que, pô, brilha os olhos todo dia, acorda todo dia empolgado, ansioso pelo que vai fazer, e isso é de pessoa para pessoa. Uhum. Mas, se você não tá satisfeito com aquilo que você tá fazendo, eu acho que vale procurar um coach, procurar alguma pessoa que possa te direcionar para algo que faça mais sentido de acordo com suas competências, seus valores, né? As coisas que você aprendeu ao longo da vida, que possa ser útil para você e que você consiga desempenhar um papel que te satisfaça. Eu acho que vale a pena. Claro, tem que ser levado em conta a questão financeira, como eu coloquei. Eu saí de um sênior para júnior e o baque financeiro é grande. Então, faça um planejamento. Se prepare, faça um planejamento financeiro, crie ali uma reserva de emergência, crie uma reserva de investimento para essa sua transição, mas não deixe de fazer, porque eu não consigo me imaginar hoje olhando para trás assim, falando, não, eu devia ter seguido naquela carreira que eu estava, só porque era financeiramente mais alinhado com o que eu tenho de meta, né? Porque a satisfação ela vale muito mesmo. E aí, pesquisar bastante. Então, decidiu fazer a transição de carreira? Legal, para que área que você vai? Quais são as referências ali de sistemas de ensino que podem te ajudar a ir para essa área? Porque às vezes a gente pensa assim, vou para a área de tecnologia. Putz, mas vou ter que fazer uma faculdade de ciência de dados ou de software, sei lá, qualquer tipo de faculdade. E não, tem algumas opções, e acho que isso que foi o que me fez também querer ir para a área de tecnologia, fora todo o alinhamento que eu já tinha antes, que, poxa, tem a Labenu, por exemplo, que faz ali um sistema bootcamp que em 6 meses, bem condensados ali, te preparam para o mercado de trabalho, né? Nem todas as áreas têm uma facilidade como essa, mas tem que pesquisar muito bem e acho que quem está vendo esse podcast tem vontade de vir para a área de tecnologia, então fica a dica aí da Labenu, que te prepara muito bem. E eu acho que é isso, é procurar algo que esteja alinhado com o seu propósito de vida. Legal, acho que essa parte de pesquisar é essencial para falar com pessoas, pedir indicações, acho que é essencial. Se você teve uma pessoa que te recomendou a Labenu, então te passou mais segurança, até porque apesar de ser 6 meses, é um comprometimento, é um investimento, então assim, é importantíssimo você pesquisar antes, com certeza. Acho que você fez um trabalho bem legal aí de entender o que você queria, mas também testar algumas coisas, fazer um curso gratuito e depois pular para um bootcamp. Então, acho que concordo 100% e recomendo para quem quiser fazer a mesma coisa. Quando eu fiz mudança de carreira, eu fui bem menos organizado. Deu tudo certo, mas assim, foi meio bagunçado, meio sem saber, mas por sorte, não por sensatez, deu certo. E aproveitar que você está dando bons conselhos para quem está estudando na Labenu. Então, para quem está fazendo o curso agora, tem alguma dica do que deu certo para você? Tem algumas coisas que são desafiadoras ali, mas que passam. E é um caso de sucesso você, então a gente gostaria também que você compartilhasse o que deu certo para você. A Labenu tem excelentes professores e a didática é muito boa. Só que quando eu sentia que algum tema não estava entrando na minha cabeça, o que eu fazia era pesquisar conteúdo online. Então, qual que foi o tema da aula? O tema da aula foi estados em React. Cara, React foi muito difícil de entrar na minha cabeça a primeira vez que eu vi. Vai ter temas, vai ter tópicos que não vão entrar na sua cabeça logo de cara. Então, não se desespere, não ache que você é burro, que você nunca vai entender isso.
Era o sentimento que eu tinha no começo, mas depois eu percebi que na área de tecnologia vai ter muitas ocasiões em que você vai se sentir dessa forma. Porque é muito aprendizado que a gente tem que ir atrás de muita coisa. E é muito comum se sentir frustrado de não entender uma coisa logo de cara. Mas o mais importante é a persistência, não desistir e buscar outras pessoas falando sobre aquilo. Porque é a mesma coisa que um objeto, né? Se você vê um objeto de um ângulo, você talvez não veja que tem mais por trás dele. Se você começar a olhar ele de todos os ângulos, você consegue identificar que aquilo é um objeto X e que aquela é a forma dele. Com coisas que a gente está aprendendo, eu acredito que é da mesma forma. Às vezes a pessoa falou sobre um tema de um determinado ângulo que para você não ficou muito claro a definição total daquele objeto. Então, outras pessoas falando sobre aquele mesmo objeto de ângulos diferentes vão te dar a visão como um todo daquele objeto, que vai facilitar o seu entendimento daquilo. Falar inglês ajuda muito, porque tem muito mais conteúdo é verdade. Em inglês no Google do que em português. Agora, com o ChatGPT, eu acho que talvez as coisas fiquem um pouco mais fáceis, talvez ele consiga te ajudar ali a entender uma coisa que normalmente você não entenderia. É pesquisar bastante e saber que você vai ter que fazer muito isso, muito Google, pesquisar e saber pesquisar. Então, aprender a pesquisar é muito importante. Eu acho que aprendizado hoje ele é multimídia, né? Então é isso, você pode ver um vídeo, pode ler um texto, e o aprendizado aqui na Labinô a gente pensa de uma forma ampla, né? Então a gente coloca conteúdos para você mesmo consumir, aulas, prática, exercício, interação com outros estudantes ali, com seus colegas de turma ou até de outras turmas. E acho que é isso, tem que buscar alternativas, porque de fato vão ter momentos que não vai entrar de primeira, e aí a frustração é grande, mas aí tem que ir dando uma explorada. Acho que isso é importante. Legal, acho que a dica foi ótima. Legal, César, acho que era isso o principal que a gente tinha para conversar. Quer adicionar alguma coisa? A gente tem um quadro também para conversar. Pô, legal, eu queria agradecer aí o convite para participar. Eu acho que é sempre válido a gente compartilhar experiências, e isso que vocês proporcionam para a gente através do Labcast é uma forma da gente compartilhar experiências. Então, se tem uma pessoa ali que está assistindo e que está pensando em fazer transição de carreira e estava na dúvida, talvez alguma coisa que a gente tenha conversado aqui hoje... Você falou que viu podcasts quando você estava, né, nesse momento e te motivou, te deu um pouco mais de segurança, né? Espero que a gente consiga também para outras pessoas. Exato. E essas oportunidades, assim, eu acho que são sempre válidas para quem está ouvindo e também para a gente, que a gente está também aqui trocando experiências. Eu gosto muito. É muito bom. Legal, então a gente preparou um quadro para hoje, acho que a gente já fez outras vezes, que é o OK Google, que a gente pergunta para quem está participando do episódio como que você trata as inteligências artificiais, seja um assistente pessoal, tipo Siri, Alexa, ou hoje em dia ChatGPT, não sei se você usa, mas hoje tem muitas interfaces aí com máquinas. Como que você trata, assim, essas situações? Eu vou contar um caso aqui que aconteceu que vai chegar ao ponto ali da minha dica final aqui para vocês, que estiverem trabalhando com tecnologia, reuniões em casa, no geral. Tava em reunião, e aí eu tava com o meu notebook na sala, e aí a gente tava conversando justamente sobre essas questões de automações na residência, tudo. E aí, das pessoas que estava lá resolveu falar assim, Alexa, toca Raça Negra, né? E aí, pronto, aí todo mundo que tinha Alexa na casa que não tava de fone de ouvido, a Alexa começa a tocar... Tocar em todas as casas ao mesmo tempo. Tocar tudo, né? Então, assim, é uma coisa que acontece... em todos os lugares. Começa a tocar na casa toda, né? E aí, até você conseguir fazer parar tudo, é uma brincadeira, né? Mas usa fone de ouvido. Sempre que tiver reunião, porque alguém vai falar, né? Alguma coisa assim. Né? Brincadeira, mas eu acho que é importante a gente saber usar a nosso favor, né? Tudo com relação a Alexa, OK Google, Siri, ChatGPT agora. Conhecer um pouco sobre o sistema e tentar usar da melhor forma possível, que acho que tem muito a agregar aí pra nossa vida, né? Com certeza, acho que a gente tá passando, a gente falou em outros episódios, tá passando por um momento de ter muitas alternativas, um desenvolvimento muito rápido. Saiu o GPT-4, né, acho que foi essa semana,
E, então, assim, as coisas estão evoluindo muito rápido, então tem muitas oportunidades, muitas alternativas. Eu já falei aqui, eu acho, sobre como que eu lido com as inteligências artificiais. Normalmente eu sou bem educado. Peço por favor. Falo obrigado. Se o ChatGPT me ajudou, eu falo obrigado. Eu tento não criticar muito o que eles falam. Eu tento tratar como se eu estivesse lidando com uma pessoa, assim, de forma amistosa. Vai que o dia que eles se rebelarem, eles vão lembrar, então, assim... se eles dominarem... ele é educado. Eles vão... As máquinas vão dar preferência para um ou para outro. Eu prefiro garantir que eu tô lidando bem com elas. Mas teve uma situação que eu me irritei. Que eu tava, acho que foi ontem, tava brincando com a minha cachorra e eu tava meio falando assim, que bonitinha, não sei o que, tal. E eu tava com o celular, acho que no bolso, e aí a Siri ligou, ela falou em inglês, você pode repetir? Porque eu me senti meio... invadido. Uma pessoa se intrometendo na minha conversa, eu só falei, não, e aí ela, ok, meio ok pra baixo, assim. E aí eu fui meio mal educado com a Siri, mas eu achei que ela se intrometeu na minha interação com a minha cachorra, então eu achei que era o certo a se fazer. Mas normalmente eu sou educado com as inteligências artificiais aí. É uma boa prática. Legal, gente. Acho que o Labcast fica por aqui. César, brigadão por participar. O papo foi muito legal. Acho que teve muitas dicas para quem está transição de carreira, aprendendo programação, fazendo curso da Labenu ou construindo uma carreira na área de tecnologia. Então, muitas informações legais. Obrigado mesmo por compartilhar. Lembrando que a gente continua o assunto de hoje nas nossas redes sociais. Então, a gente tem Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter. É só buscar no @labenu_ em todas as redes. Para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre esse mercado de trabalho, o Labcast lança novos episódios todas as terças-feiras. Tá no Spotify, no YouTube e em todas as outras plataformas de áudio. É isso, se você gostou da conversa de hoje, dá um like, deixa um comentário e até terça que vem. Obrigado.